Depois iremos para a primeira carta de João 13, versículo 31. Nós iremos ler o 3,16 e 19. E 20 e 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Primeira carta de João 13, capítulo 13. Melhor dizendo, né? 1 João 4, tá, meus irmãos? 4, 7. Seis e 7. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus eterno, aqui estamos para agradecer ao Senhor pela tua palavra. Não é uma palavra, meu Deus, qualquer. Trata-se, meu Deus, da tua palavra. Independente, meu Deus, de alguns darem credibilidade ou não, aqueles que darão credibilidade, meu Deus, é bem-aventurado. E aqueles que não derem, Senhor, querendo eles ou não, é a tua palavra. E aqui estamos uma vez mais para aprendermos acerca da tua palavra. Pai, meu querido Senhor Jesus, meu amigo Espírito Santo, seja bem-vindo. Fala conosco, que vidas venham ser alcançadas uma vez mais, ó Pai. Que pessoas venham ser transformadas, restauradas, restituídas, em nome de Jesus, Pai. A tua palavra, meu Deus, ela é efeito. E assim, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, criar a situação e que o efeito verdadeiro venha estar, meu Deus, na vida de muitos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, iremos falar acerca da última parte daqueles que têm hábito da tolerância. O interessante é que nós vemos uma vez mais esta afirmação quando João esclarece uma qualidade indivisível, uma qualidade ímpar
e uma qualitatividade expressada em Cristo nesta terra, a minha vida e a tua vida. Quando trata-se de qualidade, muitas e muitas pessoas têm qualidades, porém têm as suas falhas. O nosso Deus, ele não tem falha. Jamais haverá falha no Senhor. Por que que não haverá falha no Senhor? Porque se Deus ele fosse falho, Jesus não tinha vindo, mesmo que ele tivesse vindo. Quando eu falo de não tivesse vindo, o que ele prometeu no Éden, Jesus não tinha vindo. E por ele ter vindo, continuou a perfeição de Deus em Cristo, onde a qualidade do Pai estava no Filho. E Deus é tão tremendo nas suas qualidades, que ele, com precisão disse, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Detalhe, no versículo de número 18, ele está dizendo que ele não veio para julgar. Não. Se ele viesse para julgar, irmão Manuel, ele já estaria dizendo que os homens estavam sentenciados por causa do comportamento. Mas ele disse: olha, eu sou as vossas absolvições. Agora, se vocês não crerem que eu sou as vossas absolvições, vocês vão continuar vivendo uma decadência, e por causa da descredibilidade, vocês vão passar a viver da forma que vocês estão, porque vocês não estão crendo no que eu estou pregando. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso nas suas ações, que ele continua amando o ser humano da mesma forma, mesmo o homem crendo ou não. Falamos um tempo desse, repito, Deus é tão maravilhoso que ele, vendo acerca da descrença do homem para com a existência dele, aí a pessoa se rende aos pés dele, ele perdoa porque ele ama. E a verdade é: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz. A veracidade dos atos carnais são tão desacelerados que as pessoas preferem viver nas trevas do que viver na luz. É um desapropriamento tão sem tamanho que eles preferem estar nessa instância de vida pela uma escolha que ele tomara. Ontem eu escutei algo de alguém, e essa pessoa disse para mim que ele era daquele jeito. Nem a mãe dele, olha o que ele disse, nem a mãe dele fazia ele mudar de pensamento. Olha a forma que o homem se comporta em seus pronunciamentos. O interessante é que Jesus, quando estava lá, ele disse: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que fazem. Abaixa um pouquinho o retorno do microfone. O retorno do microfone. Bem, aí eu digo com propriedade: Jesus intercede por intermédio de uma pessoa dessa, a ponto de dizer: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que fala.
Eu disse para ele: meu santo, o mundo dá voltas, cuidado. Ele disse: por mim que o mundo vira de cambalhotas. Aí você vê a situação do ser humano, o comportamento do ser humano no meio da sociedade. A pessoa só vai dar uma certa valia na vida que ele tem, na saúde que ele tem, no dia que ele estiver naquilo que ele tem, no dia que ele passar por uma correção divina. Aí ele vai dar valor na vida, na família, na saúde e muitos adjetivos. Porque a pessoa só vai dar valor, como diz o velho ditado: depois do leite derramado não tem como mais ajuntar. Ei, aquilo que Jesus contou do rico e Lázaro, o rico só deu valor para as pregações de Lázaro quando ele estava lá no Hades. Essa história que Jesus contou não foi uma história de caronchinha e muito menos uma saidinha de persuasão, não, ou de pronunciamento. Foi um fato que aconteceu antes dele vir como um salvador à terra. Porque as pessoas davam na época e continua dando mais valor para com aquilo que o homem fala, não para com aquilo que Deus fala. Falei agora há pouco com a missionária Maria de Jesus e repito com propriedade: você sabia que isso é aqui na igreja e fora da igreja? Os crentes e os descrentes dão mais valor, meus amados irmãos, a decretos humanos do que a ordem de Deus. Vamos lá. Quando Deus mandou Gideão lutar contra os seus adversários, Deus não mandou. Na ótica humana, Gideão iria morrer juntamente com seus 300, porque 31.700 mandaram voltar. Mas Deus não mandou. Gideão perdeu ou ganhou a batalha? Ganhou a batalha. Quando Nabucodonosor mandou todo mundo se ajoelhar, Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam. Sabe por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego viviam a ordem de Deus. Aí eu te faço a pergunta: Sadraque, Mesaque e Abednego morreram? Não. Sabe por quê? Porque o amor de Deus estava em Sadraque, Mesaque e Abednego. Ei, o Senhor, pelo seu amor, está na minha vida, está também na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo amor de Deus, nós somos livres. Pelo amor de Deus, nós somos sarados, somos curados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos ama e cuida de nós, porque nós nos chegamos ao amor, o dom do amor que é Deus. Vamos aqui para uma exemplificação, uma aplicação. O amor. Eu antes, faz favor aqui, antes. Corre, meu filho. Fica em pé aqui, Nildo. Obrigado. Hoje eu vou mudar o negócio, viu? Hoje ele vai pegar o pior. Rapaz, tão bonito vocês dois, ó. Vamos lá. Esse aqui é o amor. E quem não pratica o amor, o quê? É o ódio. Tá lascado, vamos lá.
Ei, quem é que vai cuidar bem? Quem é que vai cuidar bem? É quem vai apresentar o amor ou é quem vai apresentar o ódio? O amor. Sabe por quê? Porque o amor, ele não foi o Anderson que disse, muito menos o Ernildo. Foi Jesus dizendo: ei, se tu entrares pela porta, tu vai encontrar pastagens. Estou vendo um pouco, vou dizer de novo, meu irmão, dê glória em nome de Jesus. Ei, aquele que entrar pela porta vai encontrar pastagens. Quem odeia não dá de alimentar. Quem odeia não vai sustentar. Quem odeia não cuida. Não cuida. Aí a Bíblia vai nos contar que estava lá aquele samaritano, vendo aquele pobre coitado. O que foi que ele fez? Cuidou, literalmente. Mas o sacerdote e o levita passou de largo. Aí eu te faço a pergunta: quem fez a boa obra? O samaritano. Tirou do bolso dele para investir em quem ele não conhecia. Tá? Aí, quando eu falo de desconhecimento, no grande dia, Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Espera aí, para você entender melhor. Enquanto nós, ou seja, enquanto o ser humano não tiver registrado no livro da vida, ele é desconhecido pelo Senhor Deus. Mas aquele que estiver no livro da vida, ele é conhecido e reconhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo de reconhecimento, é Deus me promovendo, é Deus te promovendo aqui nesta terra, porque Ele me conhece e Ele te conhece. Onde é que acontece tudo isso? É quando eu me aproximo da luz, porque na luz tem amor. Obrigado. Obrigado, amor, obrigado, ódio. Entendemos, meus irmãos, uma veracidade. O que é que Deus quer que nós venhamos ser na presença dele? Praticantes do amor. Porque aqui vai dizer, no livro de 1 João 4, que nós somos de Deus. Se nós somos de Deus, aí está dizendo ponto e vírgula, nós somos de Deus. Aí vem: aquele que conhece a Deus nos ouve. O interessante é que nós somos de Deus. Espera aí, entenda. O João Evangelista foi o mesmo que escreveu João 3,16. E ele afirma que nós somos de Deus. Ponto e vírgula. Aí ele dá uma certa injeção de consciência. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Tá? A primeira coisa que ele fala: olha, nós somos de Deus, viu? Nós somos. É a mesma coisa Deus está ministrando aqui e eu dizer para cada um de nós: ei, nós somos de Deus. Somos propriedade dele. Espera aí. Mas o que João estava aqui dizendo não é outra coisa. E nessa exemplificação é basicamente assim: que um pai tem muito. Vou lá para minha avó.
e meu avô teve 22 filhos, 22 crianças. A pergunta é esta: será se essas 22 crianças, todas elas obedeciam constantemente? Com certeza não. Aí João está dizendo aqui: ei, nós somos de Deus, ei, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Detalhe: aquele que conhece o Pai ouve a nós, que somos o que? Porta-voz dele. E quando ele diz isso daqui, não é outra coisa, nos ouve. E na medida que ele está dizendo nos ouve, é porque ele está dizendo alguma coisa. Interessante que ele começou pelas beiradas, João, pelas beiradas, nos ouve. Aquele que não dá, olha, aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Da parte o que é? Coligado. Onde Paulo diz: não vos conformeis com este século. Associação. Porque tem muito filho que não concorda com aquilo que o pai fala, com aquilo que a mãe fala. Pastor, o senhor está fora, eu estou dentro da mensagem, entenda para você criticar depois. Todo pai que chega para conversar com o filho, é porque ele quer o melhor para o filho. Porque se ele não quisesse o melhor para o filho, ele nem conversava, ele não aconselhava, ele não orientava. E esta carta aqui nada mais é, meus irmãos, do que um conselho. João 3,16 é uma afirmação, a carta é uma conscientização. É diferente. Mas nesta conscientização, é uma conscientização que a pessoa tem que fazer uma introspectiva. Se eu sou da parte de Deus, eu não posso de maneira nenhuma desacreditar daquilo que Deus fala, desonrar daquilo que Deus é e daquilo que Ele quer que eu venha ser. É desonroso para um pai quando o filho não tem as características dos princípios familiares. É desonroso de um pai e de uma mãe ver um filho vivendo aquilo que o mundo ensina. É uma vergonha. Aí eu te faço a pergunta: será se Deus ele se sente honrado pelas práticas da igreja dele, que se diz ser igreja aqui nesta terra? Qual é o tipo de comportamento que eu estou tendo, que você está tendo no meio da sociedade e perante Ele? Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Qual é o espírito que está em mim e em você? Porque se o espírito da verdade estiver em mim e em você, o nosso comportamento vai estar onde? Está aqui, meus irmãos, João 3, versículo de número 19. Olha o que vai dizer aqui, João 3, 19, 21 quer dizer: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. E aqui está dizendo que nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem tem o espírito da verdade, ele pratica a verdade. Deus literalmente, pelo seu Filho, repito, Deus
literalmente pelo seu filho, veio no objetivo de deletação. Jesus veio para deletar das nossas vidas todo vírus, porque querendo ou não, o vírus do pecado tem feito muitas e muitas pessoas viver pelo espírito do erro. Ele mandou Jesus, não foi para outra coisa, foi para desfazer aquilo que o diabo fez. Davi disse: ei, minha mãe me concedeu em pecado, e em pecado eu estou. Tá? Isso é sério, meus irmãos. Nenhum ser humano, eu repito, nenhum ser humano, em exceção à fase da inocência, nenhum ser humano, depois da fase da inocência, se ele não se arrepender, ele vai estar no céu de glória. Ele precisa se arrepender dos seus delitos e pecados. Jesus veio a esta terra, não foi para outra coisa, foi para me conscientizar, te conscientizar, que somos pessoas que vivemos em constantes erros, e precisamos nos confessarmos todos os dias a Ele, para Ele poder perdoar o nosso pecado. E no dia que nós aceitamos Ele como nosso Salvador, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Detalhe, Ele não quer, não é queria, Ele não quer que nós venhamos manter a nossa velha vida. O velho homem, meus irmãos, repito, não pode mais ser uma evidência em nossas vidas, de forma alguma. E detalhe, se ele escreveu esta, eu disse agora há pouco que João começou pelas beiradas, aí ele aplicou com veemência: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor recebe de Deus. O que eu recebi no dia que aceitei a Jesus como meu Salvador, o que você recebeu, o que nós recebemos, não foi de um ser qualquer. Isso aqui é uma verdade? O diabo nunca vai colocar amor no coração de ninguém. Ele vai colocar o ódio. Aí João está dizendo: o que nós recebemos da parte de Deus foi o amor. E está dizendo que nós devemos amar uns aos outros. Ele começou muito bem: amados. Ele, quando diz amados, diz: eu te amo, viu? Tu é meu amado, tu tem que me amar. Amemos uns aos outros, porque o amor, tá? O filho, ele sabe muito bem quando ele é amado pelo seu pai ou pela sua mãe. Ele sabe. E no tocante a isto, por ele saber, ele não tem medo de se aproximar, porque ele sabe do que ele vai receber. Cá para nós aqui, meus irmãos, os sacerdotes e sumos sacerdotes, eles conheciam o Deus que eles serviam, e eles não entravam, Ernildo, de qualquer jeito dentro do santuário, porque eles sabiam que se eles entrassem de qualquer jeito, eles iam ser punidos. A severidade de Deus
era de forma zelosa. A mãe e o pai, quando corrigem o filho, é porque ele ama. E ele está dizendo: olha, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor veio para resolver, veio para descomplicar, veio para limpar a sujeira, veio para unir a desunião, veio para tirar a cegueira, veio para dar consciência, veio para dar audição, veio para isto e nada mais. Deus é tão tremendo no amor, que tudo o que Ele criou foi com perfeição, né? Você se olha, você começa a se elogiar, você agradece pelos braços que você tem, pelas pernas que você tem, pela saúde que você tem, pela vida que você tem. Sabe o que é isso aí, meus irmãos? Foi o amor em sua criação. Ele não nos fez de qualquer jeito, não. Aí você vai me dizer: pastor Enes, mas por que alguém nasce cego, mudo, surdo, deficiente mental, sem as pernas, sem os braços, com deficiência física? Não é outra coisa, por causa do pecado. Porque se Adão e Eva não tivessem pecado, nada disso era na vida dos homens, nada. Mas por causa do pecado, as deficiências começaram a ser existentes na vida dos homens. E ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha o que ele disse aqui, ó: para nós vivermos por meio dele. Façamos aqui uma autoanálise, como seria o mundo que nós estamos vivendo se as pessoas se amassem mais. Entendeu? Como seria, meus irmãos, o mundo que estamos vivendo se de fato existisse só amor? Era diferente. Voltamos ao episódio do bom samaritano. Só passaram de largo os sacerdotes e os levitas, mas veio o samaritano e fez diferente. Por que o sacerdote não fez o que era preciso fazer? Porque ele na verdade sabia que era papel dele. Por que o levita também não fez o que era para ser feito? Porque é papel dele. Eu vou tecer uma coisa aqui para os irmãos. E infelizmente, está circulando em alguns celulares que alguém recebeu um certo recurso e uma cesta básica esses dias agora. A Arene até me mandou esse vídeo. Olha para cá. Irmãos, a televisão, a difusora, foi até a esta pessoa esta semana agora, e essa pessoa ganhou muita coisa. E detalhe, irmão Hernildo, essas pessoas que deram, eu não vou aqui julgar, mas quem sabe a maioria não eram crentes.
O irmão Hernildo, um tempo desses, passou a situação, mas a irmã Daiane e o Ederson colocaram no grupo lá, não foi? Quando pensou que não chegou na casa dele, ganhou cama, foi isso? Ventilador, fralda, um bocado de coisa, não foi? E nenhum deles eram crentes. Está certo isso, meus irmãos? Está certo. Está certo. Mas tem um problema. Por quê que isto não acontece no nosso meio? Por que nós somos trancafiados? Por que nós somos mãos fechadas? Por que nós muitas das vezes nos comportamos da forma que não é para se comportar? Estamos agindo da mesma forma que os sacerdotes e os levitas, só passando de largo, fazendo de conta que um dia desses, isso é tudo cuidado, meus irmãos. Um dia desses, alguém me chamou até na casa, é daqui da igreja, me chamou na casa dele lá, eu, mais a missionária e o Arthur, merendamos, terminou, pastor, tome isso aqui. Aí, eu recebi algo, uma proteína, e eu peguei, parti no meio com alguém e dei para esse alguém também, daqui da igreja. Tem alguém que sabe que eu gosto de pimenta, me deu uma pimenta desse tamanho. Olha, pastor, isso aqui é seu. E me deu. Aí eu te faço uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Isso está certo ou está errado? Está certo. Entendeu? Está certo. Jesus disse: aquilo que quer que os homens vos façam, façais vós também. Da mesma feita que eu disse para essa pessoa ontem, eu digo para os irmãos aqui presentes pela rede social: o mundo, ele dá voltas. Quem sabe você hoje tem como se manter e não ajuda, trancafia. Ajude. Pergunte para A, para B e para C como é que está o celeiro dele. Porque isso, meus irmãos, é a prática do amor. Apocalipse vai dizer que nós éramos miseráveis, cegos e nus. Tá? A vida de miserabilidade é quando a pessoa não tem sustento, né? Quer dizer, é quando a pessoa tem e não reparte com quem tem, que não tem, miserável. Cego é quando a pessoa não tem capacidade de ver. E nu é quando a pessoa não tem roupa. Aí Jesus trouxe para a vida espiritual: ei, tu era um miserável, rapaz, mas eu modifiquei o teu comportamento. Tu não enxergava, e hoje eu estou te dando visão. Tu não tinha roupa, eu estou te dando roupa, rapaz. Tudo isto é o tratamento de Deus para com nossas vidas, porque Ele nos ama. Ele me ama, Ele te ama. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por Ele, por meio dele.
Porque quando nós vivemos por meio dele, por causa dele, nós somos pessoas diferenciadas. Precisa nós sermos diferenciados para que venha acontecer diferenças no meio da sociedade. O mundo era para ser mais diferente, mas o ódio não tem deixado a diferença acontecer no meio da sociedade, porque o mundo ensina ódio. Ele não abre mão da presença do Pai e do amor. Tá? Ele não abre mão da presença do Pai e do amor. Versículo de número 12, 13, 16 e 17 do mesmo capítulo de João. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu seu Espírito. 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. Tá? E a epígrafe é: ele não abre mão da presença do Pai. Quem? Os que têm hábito da tolerância. Ele tolera. Tem filho que se ausenta do pai, se ausenta da mãe, então não ama. O filho que se ausenta do pai, ou vice-versa, pai abandona filho, isso não tem amor pelo meio. É a mesma coisa da pessoa que está na igreja pensar que não se desvia, então não ama a Deus. Porque se amasse a Deus, não saía da presença de Deus. E no tocante a isto, na medida que nós nos comportamos no ódio, na desunião, na falta de amor, é porque não ama a Deus. Não ama a Deus. Deus nunca vai nos ensinar, jamais virá este tipo de ensinamento de Deus para conosco no nosso meio: desunião e falta de amor e ódio. Não, ao contrário, Ele vai nos ensinar a termos amor uns para com os outros, porque quem ama não tem ódio. Quem ama é unido. Quem ama é compartilhador. Quem ama se aproxima. Quem ama vê o outro lado da situação com a resolução. Versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão é a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha, tá ruim, tá? Como é que eu vou dizer que eu não te amo? Aí tu quer amar a Deus? Tá meio errado, não tá não? Agora, se eu disser que eu te amo, meu filho, é porque o amor do Pai está em mim e eu compartilho esse amor para com a tua pessoa. Fica esta palavra para você e para mim hoje.
Semana que vem iremos falar sobre algumas evidências do amor de Deus no amor em meio à igreja. Do amor de Deus no amor que precisa acontecer no nosso meio. Eu estava, só para encerrar, eu estava esses dias agora e liguei a rádio a 101, a 100,9, e uma senhora pela voz dela, deveria ter mais de 60 anos de idade, e ela falou uma coisa interessante. Ela disse: a igreja precisa mudar. A igreja precisa ter mais amor. A igreja precisa praticar mais o amor. E começou a falar um bocado de coisa sobre o amor. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, pela palavra de Deus, o adversário tem tido certas evidências no meio de muitas e muitas pessoas que se dizem cristãs, onde o ódio, a raiva tem crescido na vida de muitas e muitas pessoas, e as raízes estão profundas. Hoje eu estava conversando com alguém e essa pessoa disse assim: pastor, ora por mim, pastor. Eu não consigo perdoar Beltrana. O diabo colocou uma raiva aqui no meu coração contra essa pessoa, que eu não consigo amar essa pessoa. Eu não estou conseguindo, pastor, perdoar. Eu disse: minha filha, eu vou orar pela senhora, mas a senhora precisa ter atitude. Que a senhora acabou de dizer, foi o diabo que colocou. Então a senhora tem que ter atitude para primeiramente Deus agir. A senhora tem que agir. Que não adianta somente eu orar pela senhora e a senhora não tiver atitude. A senhora precisa ter a atitude. Primeiro de tudo, tem que pedir para Deus arrancar o orgulho. Vá lá e peça perdão para essa pessoa, mesmo que ela lhe fez raiva. Vá lá e peça perdão para ela. Aí Deus vai trabalhar. E perdoe ela de verdade. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele perdoa nosso pecado e joga no mar de esquecimento. Nós não devemos, meus irmãos, desculpar. Não, nós temos é que perdoar. Porque Jesus, Ele perdoou o meu pecado, o teu pecado, e jogou no mar de esquecimento. Porque se a gente pedir perdão hoje e amanhã está falando, então você só desculpou. Não foi perdão não. A igreja precisa, meus irmãos, mudar no amor, de fato. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Domingo, escola dominical. Amanhã tem consagração para os jovens. Domingo pela manhã, escola dominical e grande culto, onde estaremos aqui na casa do Senhor uma vez mais. Está chovendo e é o tempo dela, né? Temos que respeitar os irmãos aqui. Pastor, é online. Irmão, eu nunca deixei de ter culto aqui presencial e online, tá?